dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez retornando para falar de espiritismo, umbanda, espiritualidade. Por que a espiritualidade às vezes nega ou um tratamento espiritual, um tratamento dentro da umbanda não dá certo? Para a gente compreender essa questão, a gente tem que entender que o tratamento ele visa minimizar o efeito de uma causa. Normalmente essa causa está na própria pessoa. Ela está ainda na simbologia que a vida traz para a pessoa de determinadas consequências. Por exemplo, olha, eu sou um cara intransigente. Então, todas as coisas que vão ocorrer na minha vida, de maneira simbólica, eu vou ter mais de dificuldade, porque não tenho paciência, porque sou intransigente. Então, a vida vai me dar, como uma resposta, um certo grau de dificuldade de resolução das coisas que eu preciso fazer. Então, quando isso acontece, a gente vai entender que isso também vai funcionar para outras áreas da nossa vida, seja no relacionamento, seja na parte financeira, seja na parte de encontrar pessoas que só atrapalham a nossa vida. Então, quando a gente vai para a Umbanda e a gente faz uma solicitação para o guia espiritual, antes do guia solucionar, existe uma observação por espíritos superiores ao nosso próprio guia e vão observar assim, olha, ele é capaz de entender que a vida está mostrando essa simbologia para ele? Se ele é capaz de entender, eles vão pegar e eles vão ser benevolentes. Eles vão falar assim, olha, aqui a nossa religião, ela vai te dar um caminho equilibrado. Ó, vamos resolver isso aqui por você. Da próxima, você resolva. Aí a pessoa não resolve. Vai à Umbanda de novo e tenta resolver através da Umbanda. Aí vai lá, resolve de novo. Chega um momento em que a própria espiritualidade, Olorum, não permite mais que isso aconteça, ou permite que aconteça as coisas piores, ou aquelas coisas que a pessoa não gostaria que acontecesse, para que ela tente entender qual é o intuito da vida, porque não é Deus que coloca nada na nossa frente. Somos nós que atraímos através das nossas atitudes ou do nosso pensamento, da nossa postura mediante ao que acontece na vida. Então, quando é negado, então, por exemplo, a pessoa fica doente, tem um câncer, tem uma doença cardíaca, tem diabetes, e ela não faz o seu tratamento adequado, ou ela não entende, fica pensando assim, olha, por que a vida trouxe isso para mim? Por que isso tem que acontecer na minha vida? Realmente a pessoa tem que fazer essa pergunta. Por quê? Para que ela entenda o que a vida tem a mostrar. Quais são as estruturas que ela tem de atitude, de pensamento, de ações que precisam ser modificadas. A partir do momento em que aquela simbologia que você aprendeu, o que a vida precisa te mostrar, o que a vida tenta te mostrar de tudo quanto é jeito, porque você vê que recorrentemente ocorrem determinadas coisas, e aí você pensa assim, o que eu devo mudar? Eu sou intransigente? Poxa, eu vou ficar mais acordado mediante as questões da intransigência. Ou eu tenho dificuldade para conseguir um emprego, mas por que isso acontece? Por que de repente, quando eu estou no emprego, eu não dou valor? Então, será que eu ficando mais atento a isso, a vida começa a melhorar um pouco nesse sentido a partir do momento que eu valorizo aonde eu estou? De repente, quando eu digo valorizar, não é o emprego ideal. Olha, tá difícil para todo mundo, mas eu vou ter um emprego
sei lá, que ganho menos, mas rendo graça a Deus, a Olorum, por ter, mesmo ainda ser aquém daquilo que eu quero, eu ainda tenho a oportunidade de ter um caminho que o Olorum me dá. Então eu rendo graças àquilo. E a partir dali eu vou me especializando, me melhorando para que eu evolua, caçando outras coisas melhores. Porque a evolução ela é importante. Mas o problema é você estar cuspindo no prato que comeu, cuspindo no prato que come. Então talvez isso seja uma lição de vida. Isso aqui eu estou dando exemplos. Por exemplo, uma pessoa passar, é muito justo, por exemplo, uma pessoa que tenha passado por, sei lá, uma coisa grave na vida, perdido um filho num acidente, alguém bêbado, ou num assassinato, ou numa circunstância grave dessa da vida, a vida também ela tem algo para mostrar para a pessoa que passou, para os parentes que estão do lado. Então, a gente tem que, como diz no ditado popular, a gente tem que fazer de um limão uma limonada. A gente tem que ver as coisas boas que a vida tem a nos oferecer. E muitas vezes, quando a gente é resistente, quando a gente não dá o valor que a espiritualidade, né, precisa onde? A gente toma uma pancada da vida para a vida mostrar, para a gente acordar. A gente não acorda. A espiritualidade amortece muito para a gente. Toma outra pancada da vida, a espiritualidade segura. Numa terceira, de repente, uma pancada um pouco maior vai despertar a pessoa. Por quê? A vida ela só dá a pancada se houver a necessidade de aprendizado. Se não houver a necessidade de aprendizado, não vai precisar ter aquele símbolo, aquela circunstância para que você sofra. Porque o sofrimento, e outra coisa, meu irmão, quando a gente passa, todo mundo passa por circunstâncias adversas. Eu já contei aqui, a minha mãe é falecida desde que eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã, eu sendo médico, morreu na minha mão, quem me criou foi minha avó, morreu na minha mão também. E a gente não fica aqui pensando na vida assim, olha, a vida me tirou as pessoas que me são caras. Não. A gente vai falar assim, olha, eu acredito na espiritualidade, então eles não foram embora, eles estão num outro plano. E eu, acreditando nesse outro plano que está ali do outro lado, um dia vou me encontrar com eles. Então a gente tem que fazer com que as circunstâncias adversas elas tenham um referencial positivo para a gente. Então, e a gente tem que ter a fé, a gente tem que acreditar, a gente tem que escutar os conselhos da espiritualidade e tentar fazer e observar assim, olha, eu não estou vendo isso que ele está falando, mas espera aí, pelo menos dá uma parada e escuta, fala assim, será que ele não tem razão? Não adianta você fechar com uma viseira, enquanto que você tiver os olhos fechados, a vida vai te dar pancada. Então, muitas vezes, a Umbanda vai te dar uma porção de oportunidade e você não vai aceitar. E muitas vezes, até que chega um dia em que o trabalho não dá certo, em que a proteção que você pediu para a Umbanda, eles vão te negar. Então, por quê? Porque apesar de você observar que dessa vez não ocorreu, isso é uma atitude boa deles. Olha, tem vezes que o pai tem que deixar o filho se ferrar para ele aprender. E é isso que acontece na Umbanda muitas vezes. 99% eles seguram a onda para a gente. Mas 1%, às vezes a gente precisa de uma pancada mais forte. E é muitas vezes nessa pancada que a pessoa reclama mais. Que ela fica desdenhando da Umbanda, desdenhando da espiritualidade que nos auxilia. Então, meus irmãos, vamos pensar, vamos raciocinar. Se um trabalho, se um pedido seu não foi atendido, não desdenhe no prato que você comeu.
pense e tenha firmeza. Escute o que o guia falou para você e vê se ele realmente tem razão. E normalmente ele tem. Fiquemos com axé, meus irmãos.